Boa tarde a todos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo explicativo. Através dos comentários eu vi que tem muita gente que tem dúvida de como fazer um bolo de cenoura. Então nesse vídeo eu vou explicar passo a passo, do meu ponto de vista, como fazer um bolo de cenoura fofinho e com uma coloração mais bonita. Eu já enviei um vídeo de bolo de cenoura e a única diferença daquele bolo para esse bolo de hoje é que o de hoje vai menos quantidade de ingrediente. Então dá um bolo pequeno, é uma receita pequena e a receita por escrito vocês vão encontrar no meu blog. É só acessar o link aí embaixo do vídeo que vai dar direto lá na receita e lá vocês podem imprimir a receita. Bom, então vamos ao vídeo de hoje. Bom, a primeira dica que eu tenho para falar para vocês é sobre os ovos. Vocês têm que usar eles em temperatura ambiente. Eu já fiz o vídeo anterior sobre as claras, o que acontece com elas quando elas estão geladas e quando elas estão em temperatura ambiente. Dá uma diferença muito grande e na receita também. Então, de preferência que vocês usem ela em temperatura ambiente. E a outra dica é sobre o óleo. Nessa receita eu sempre uso esse medidor que dá uma xícara de chá. E o tipo e a qualidade do óleo é muito importante na receita do bolo de cenoura. Porque dependendo da marca que vocês forem utilizar, o tipo de óleo que vocês forem utilizar, não vai ficar bom o bolo, ele vai ficar pesado. Então eu vou deixar dois tipos de óleo que vocês podem usar no bolo de cenoura. Lá no meu blog eu vou deixar o tipo. E vocês procurem usar um dos dois. Se vocês não quiserem usar um, pode utilizar o outro. Então essa é uma dica muito importante para que o bolo fique fofinho. E eu sempre bato esses dois ingredientes primeiro, que é o ovo e o óleo. O ovo aqui eu já coloquei e sempre bato no liquidificador. E a outra dica aqui é vocês baterem bastante para diluir bem o óleo junto com os ovos. Se vocês não bater bem o óleo, ele vai ficar pesado na massa e não vai crescer e não vai ficar fofinho. Então vocês têm que bater bastante tempo para ele adquirir uma consistência boa. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece com o óleo quando vocês colocam ele no líquido. Então aqui eu coloquei a água e vou colocar um pouquinho só. Vocês podem notar que ele fica só na superfície, ele não se mistura com a água. Então isso interfere bastante quando vocês vão fazendo uma receita. Vou mostrar para vocês mais de perto aqui. Aqui em cima vocês podem notar que está o óleo, essas bolinhas aqui é o óleo. Olha só a água. Olha como não se mistura na água. Então isso numa receita, quando vocês forem fazer qualquer tipo de receita que vai o óleo, vocês têm que bater bastante tempo para ele se dissolver junto com os outros ingredientes. Porque o que vai acontecer com a receita? A receita vai ficar pesada e o bolo não vai ficar fofinho. Então por isso esse processo de bater bastante para diluir bem no ovo. Porque senão depois a massa não fica boa, fica uma massa pesada. Então essa é uma dica que vocês têm que fazer para que o bolo fique bem fofinho. Bom, aqui eu bati os ovos com óleo e aí vocês têm que bater até ficar assim, diluir bem o óleo, ele tem que ficar assim meio branquinho. Então, procurem bater bastante. E agora eu vou colocar a cenoura para bater junto com os outros ingredientes. A cenoura eu sempre corto para poder facilitar na hora de bater. E eu uso sempre uma quantidade assim grande para que fique com uma coloração mais bonita, mais atrativo. Então vocês têm que colocar bastante cenoura. Eu vou colocar as medidas lá em gramas, lá no blog, para que vocês possam fazer e ficar igualzinho. Agora eu vou colocar junto aqui e vou bater. E a outra dica aqui é vocês baterem bastante e dissolver bem essa cenoura. Aqui eu já bati toda a cenoura e vocês têm que bater até ficar assim, ficar bem líquido. Não pode ficar nem um pedacinho de cenoura, tem que bater até triturar bem. Porque se ficar um pedaço de cenoura, o bolo já vai assim ficar mais pesado. Já não vai ficar tão fofinho. Então vocês procurem bater bastante. Agora eu vou acrescentar o açúcar e vou bater de novo. E esse açúcar eu peneirei. Aqui eu bati bastante tempo o açúcar para dissolver bem com os outros ingredientes. E agora eu acrescento aqui junto com a farinha. E a farinha aqui eu peneirei também. E agora é só misturar esses ingredientes. Já fica assim com uma coloração bem bonita, olha só para vocês notar. Depois de assado fica bem bonito. Então por isso que é importante colocar bastante cenoura.
Aqui eu já misturei a farinha de trigo, agora eu vou colocar o fermento por último. E o fermento, de preferência, que vocês utilizam, ele em temperatura ambiente também. E eu sempre gosto de peneirar porque eu moro numa cidade muito úmida, então sempre é bom peneirar. Então essa é outra dica também muito importante, o fermento. Aqui eu já misturei todo o fermento e olha só que coloração bonita que fica o bolo antes de assar. E depois que assa ele fica mais bonito ainda e fica muito mais assim atrativo. E agora eu vou colocar na forma. A forma aqui eu só untei com farinha de trigo e margarina. E sempre quando vocês forem colocar o fermento, já coloca para assar. Não demora muito para colocar no fogo, no forno, porque senão depois o fermento ele perde a atividade assim de crescer. Então nunca deixa assim um bolo parado muito tempo. Já faz e já coloca para assar. Isso aqui também é uma outra dica que vocês têm que estar atento. Então agora eu vou levar para assar. Bom, aqui o bolo já assou. Eu sempre uso o forno dessa forma aqui. Eu coloco uma forma embaixo para não queimar muito a parte de cima na hora que for desenformar. E eu sempre uso a grade na parte de cima. Eu pré-aqueço o forno uns 5 minutinhos, no máximo 10 minutinhos antes, porque senão o bolo ele fica assim com a parte assim muito grossa, dura. Então eu não gosto do bolo assim. Eu gosto do bolo quando você corta, ele não esteja aquela parte muito dura na borda. Eu gosto assim, dele estar mais macio. Então eu não gosto de aquecer muito tempo o forno. E o pré-aquecimento do forno é de 180 graus, mas não muito assim, muito tempo. Então, é porque o meu forno é muito potente. Aí vocês têm que fazer conforme o forno de vocês. O meu eu uso dessa forma. Eu não pré-aqueço muito tempo. E uma outra dica importante que eu acho ressaltar é, logo que assar o bolo, vocês nunca abrem a porta do forno. Deixa ele um pouquinho lá dentro, porque se vocês abrir muito rapidamente, logo que assar, o bolo ele murcha rapidinho. Então vocês deixam ele um pouquinho lá para depois abrir. E sempre desliga o forno um pouquinho antes assim de ele dourar. Deixa ele dourar com o forno desligado lá dentro. Aqui eu já desenformei o bolo, já fiz uma cobertura de Nescau que eu gosto muito. Ele é meio molhadinho, então é uma cobertura que eu gosto muito. E agora eu vou cortar aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui no prato para mostrar melhor. Aí ele fica assim. Vou mostrar aqui de perto, é melhor. Olha só como que fica com uma coloração bonita. E o bolo fica bem fofinho. Então eu espero que vocês consigam fazer agora o bolo. Tem muita gente que falou que não consegue fazer o bolo. E a massa, porque a massa fica pesada. Então com todas essas dicas eu espero que vocês consigam fazer agora. E eu recebi comentários dizendo que quando coloco muita cenoura, o bolo ficava pesado, mas não é a quantidade de cenoura que vai deixar o bolo pesado. É a maneira como vocês fazem a receita. Então, espero que com as dicas que eu dei no vídeo, vocês consigam fazer agora. E depois de pronto, o bolo fica assim. Fica até se desmanchando de tão fofinho que fica. E aí a receita fica assim. Até mais.